Zé Marco da Laje, como a melhor fábrica de laje do Jardim Esperança. Rua Ernesto de Melo, número 80, Rua da Max Bom. Deu fome? Restaurante Sabor e Saúde Cozinha Natural. Quer jantar? Restaurante Sabor e Saúde Cozinha Natural. Anote aí, Rua Francisco Mendes 350, Loja 9. É fácil. No Leste Shopping. Restaurante Sabor e Saúde Cozinha Natural. Cruzeiro do Sul, Agência de Serviços. Escritório especializado em instituições sem fins lucrativos, centros espíritas, igrejas e associações de qualquer natureza. Contabilidade, orientação fiscal e trabalhista. Rua Jonas Garcia, 215, Sala 110, Centro, Cabo Frio. Fale com o Gelson, 9979-9797. Cruzeiro do Sul, a sua agência de serviços. Bazar Colonial, Rua Érico Coelho, número 166, no centro de Cabo Frio. Te conclama, irmão, de última hora é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Este tempo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Este tempo de amor. Boa tarde, meus irmãos, mais uma vez com o nosso programa Espiritismo em Foco. E hoje nós temos a alegria de receber mais uma vez meu querido amigo Marcelo Turra, do Centro Espírita Trabalhador de Jesus, e vem falar para a gente um tema que é muito importante, muito sério, e nós vamos conversar com ele a respeito de intolerância religiosa, o que a doutrina espírita fala sobre isso, o que nós podemos levar aos nossos amigos para que a gente possa mostrar, né, esse tema que realmente para todos nós, né, que somos pessoas de bem e do bem, nós ficamos até às vezes assim meio preocupados com o que a gente tem visto, lido nos jornais, nas redes sociais. Então a gente tem que parar, pensar e vamos refletir aqui juntos com meu querido amigo Marcelo, tá ok? Nosso sorteio nós vamos fazer na semana que vem, porque meu querido amigo Henrique, que é o homem que é encarregado aqui dos telefones, do sorteio, ele está viajando, vai chegar só semana que vem, então nós vamos preparar então para a semana que vem. Então, você que não ligou ainda, que quer ligar, que queira participar do sorteio, ou hoje mesmo fazer uma pergunta para o Marcelo sobre o tema intolerância religiosa, pode ligar, vai estar na telinha já o telefone, 2648-9008, pode ligar para fazer essa pergunta ou também para participar do nosso sorteio, ok? Na semana que vem nós vamos receber aqui minha querida amiga Claudinha Oliveira, lá do Fonte de Luz, vem falar para a gente sobre família. Também é um tema que realmente que já tivemos, né, um evento muito legal, muito bacana esse final de semana, no sábado, né, que foi a caminhada, né, pela família, pela paz. Então nós vamos falar esse assunto também sobre família, que é sempre importante para todos nós. Vamos falar aqui das palestras. No Ceareiros do Bem, quinta-feira às 8 horas, vai ter a Marcinha lá do Ceareiros, vai falar sobre alegria cristã. E no Centro Espírita Trabalhador de Jesus, quarta-feira vai ser a minha amiga Olívia de Sá, e domingo, Nádia Castro, lá do Rio de Janeiro, de Campo Grande. Então,
Essa palestra de quarta-feira, às 8 horas, e a de domingo, às 18 horas, são transmitidas ao vivo pela internet. Só entrar em www.cetj.com.org, aí você assiste a palestra ao vivo, em todo o Brasil e fora do Brasil, tá ok? Nosso programa, né, o site estava sendo transmitido ao vivo pelo YouTube, mas deu um problema lá no YouTube que nós não estamos conseguindo transmitir ao vivo, mas está sendo já resolvido. Já está resolvido já? Ah, não acredito, é verdade? Que maravilha. Então está sendo transmitido ao vivo. Então entra no site aqui da Jovem TV, www.jovemtv.com.br, ou entrar lá no YouTube e colocar Jovem TV ao vivo. Você vai assistir o programa diretamente aqui para todo lugar. Avise então as pessoas que possam assistirem o nosso programa. E toda a programação da Jovem TV está lá no YouTube, tá ok? Vamos falar aqui das palestras que vão ocorrer também. A Amber Lagos, né, que faz a palestra todo mês, todo o primeiro domingo do mês. Então, domingo agora, dia 5 de julho, às 18 horas, lá no CELD, lá no Centro Espírita Grão Denis, ali na rua do Batalhão. Está convidando a gente para assistir a palestra do mês, a Medicina Psicossomática do Século XXI. Palestrante é Dr. Luiz Felipe Guimarães, presidente da AME Carioca. Então, a AME Lagos está convidando a todos para assistir essa palestra mensal que vai ocorrer agora no primeiro domingo, dia 5 de julho, às 18 horas. Está lá no CELD, né, na rua Antônio de Oliveira Gama, ali do Jardim Caiçara, que é a rua do Batalhão. Lá no finalzinho do Batalhão, vindo pela Inglaterra, lá no finalzinho da rua. Tá ok? Vamos falar aqui dessas duas campanhas maravilhosas do Centro Espírita Trabalhador de Jesus. A campanha do cobertor. Então, essa campanha vai até o dia 15 de julho. Então, nossos irmãos do Trabalhador de Jesus estão pedindo que as pessoas que puderem doar, né, cobertores ou a quantia equivalente, né, para comprar os cobertores, porque esses cobertores são doados para as famílias e também, não só para as famílias que são lá do Trabalhador de Jesus, também as famílias de outros centros espíritas. Então, eles também doam a parte desses cobertores para as outras casas espíritas para distribuir entre as pessoas que são assistidas nas casas espíritas. Então, você que pode ajudar, procura lá o Trabalhador de Jesus e doa o cobertor ou o valor para ajudar lá na campanha, tá ok? Tem também, né, o Clube do Leite em Pó, também que você pode se associar e procurar lá a minha querida amiga Lúcia Candeia Conceição Balbi, né, que elas estão responsáveis por isso, e você também se inscreve e doa todo mês uma lata de leite em pó, que é para o grupo GEMA, que é o grupo de amparo a gestantes, que é feito todo, né, acompanhamento de toda a gestação das mulheres, e no final ela recebe todo o enxoval. Não é isso, Marcelo, que ocorre? Todo o enxoval e também leite também para ajudar, né, na alimentação dos bebês. Então, é uma campanha maravilhosa, um trabalho maravilhoso que o Trabalhador de Jesus faz. Então, você que puder ajudar, ajude, né, que é muito legal. Na Casa René Peça, hoje às 8 horas, minha querida amiga Ângela Belônia, que esteve aqui com a gente semana passada, falando sobre o livro de André Luiz, Obreiros da Vida Eterna, e ela vai falar sobre a lógica da reencarnação. Então, hoje, 8 horas, lá na Casa René Peça. Vai acontecer em julho, ciclo de palestra de Vansan, que é uma palestra musical, né? E ele vai estar aqui em várias cidades, Saquarema, em Araruama, em Rio das Ostras, e vai estar aqui em Cabo Frio também, lá no Centro Espírita Amor e Caridade, vai ser no dia 17 de julho. Nós vamos continuar falando aqui até perto, então às 8 horas. No dia 17 ele vai estar aqui com essa palestra musical. Meu amigo Silvio Romero, lá do grupo do Centro Espírita Chico Xavier, lá de Búzios, e pediu já para ele começar a divulgar para que as pessoas possam ir tomando conhecimento, que vai acontecer lá no Teatro do Hotel Atlântico, em Búzios, no dia 1º de agosto, às 8 horas, a peça teatral Paulo e Estevão,
Então eles vão trazer aqui para a nossa região. Então depois ele vai me mandar o cartaz falando do valor direitinho para eu mostrar para vocês, mas a gente já vai começando já a pensar no dia 1º de agosto, quer dizer, ainda tem um tempo para a gente se organizar, lá no Teatro do Hotel Atlântico, em Búzios, a peça Paulo e Estevão, que é maravilhosa. Quem já leu o livro sabe quanto é maravilhoso essa peça. Então, esses são os eventos que nós temos essa semana e nós vamos passar rapidinho, então, a um apoio cultural e pedir, e depois nós vamos voltar com o meu querido amigo Marcelo já, para a gente começar a conversar sobre intolerância religiosa. É rapidinho. Bazar Colonial, Rua Érico Coelho, número 166, no centro de Cabo Frio. Zé Marco da Laje, como a melhor fábrica de laje do Jardim Esperança. Rua Ernesto de Melo, número 80, Rua da Max Bom. Deu fome? Restaurante Sabor e Saúde Cozinha Natural. Quer jantar? Restaurante Sabor e Saúde Cozinha Natural. Anote aí, Rua Francisco Mendes 350, Loja 9. É fácil. No Leste Shopping. Restaurante Sabor e Saúde Cozinha Natural. Cruzeiro do Sul, Agência de Serviços. Escritório especializado em instituições sem fins lucrativos, centros espíritas, igrejas e associações de qualquer natureza. Contabilidade, orientação fiscal e trabalhista. Rua Jonas Garcia, 215, Sala 110, Centro, Cabo Frio. Fale com o Gelson, 9979-9797. Cruzeiro do Sul, a sua agência de serviços. Te conclama, irmão, de última hora é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Este tempo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Este tempo de amor. Então nós voltamos no nosso apoio cultural e antes de nós começarmos a conversar com o Marcelo, vamos pedir que ele faça para a gente uma oração para que a gente possa ter uma sintonia boa, agradável, que a gente possa fazer um programa que seja do agrado de todos, que possamos tirar o máximo de dúvidas das pessoas, ok? Então vamos juntos ouvir então a oração do Marcelo. Senhor Jesus, aqui hoje reunidos com os nossos amigos encarnados e os desencarnados que nos orientam, que nos alimentam as reflexões que iremos fazer hoje, nós te pedimos que chegue ao lar de cada um desses que estão nos assistindo, seja por que caminho for, por que meio for. Te pedimos ainda, Jesus, que dê a esses companheiros uma hora de mente livre, para que possam ouvir-nos sem mágoas, sem raivas, se forem de outras religiões e discordarem do que falaremos. E falarmos ainda, Senhor, aos espíritas, nossos companheiros que nos assistem,
Que essas discussões sirvam de maneira simples como um mecanismo a nos despertar e a desmontar do nosso psiquismo os incrementos das guerras religiosas que fazemos tantas vezes sem nos aperceber. Abençoe os nossos amigos Marcos e Renato, que desenvolvem esse programa. Rogamos ainda ao amigo invisível que certamente já está junto a nós, responsável por guiar a tarefa da tarde de hoje. Enfim, amigo Jesus, guarda-nos, apacenta-nos e dá-nos a certeza de que aqui viemos fazer o melhor de nós e oferecer aos nossos companheiros reflexões saudáveis, honestas e justas. Fique conosco, abençoe os nossos lares, abençoe as nossas vidas, hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus, que assim seja. Então, meus irmãos, vamos começar a conversar sobre esse assunto, intolerância religiosa. Marcelo, por que discutir esse tema? Por que você escolheu falarmos hoje sobre intolerância religiosa? Antes de mais nada, nós agradecemos o convite de estarmos mais uma vez aqui. Agradecemos aos nossos companheiros que gentilmente nos permitem que a gente entre no seu lar para falar um bocadinho sobre o Espiritismo, sobre as reflexões que o Espiritismo suscita a nós com relação aos assuntos diversos. Bem, em primeiro lugar, enquanto espíritas, nós somos chamados a discutir porque o Espiritismo é uma religião que não se fecha exclusivamente em um templo. O espírita é um homem que, antes de mais nada, ele está inserido socialmente, sim. E se sofre um irmão seu de outra religião, sofre a nós, agride a nós. As guerras religiosas, os embates religiosos que temos assistido, não fazem mal só àqueles companheiros que são alvos disso, mas igualmente fazem mal a nós. E é preciso que nós não fechemos os nossos olhos, desde que a religião, seja ela de que nome for, existe no mundo, as pessoas têm dificuldade em se relacionar. O que nós assistimos hoje em vias das agressões nas vias públicas, as agressões virtuais, que infelizmente estão se evidenciando, isso sempre houve, as pessoas sempre fizeram. Só que, por diversas vezes, não chegava nos nossos lares. Hoje chega, então nós temos que discutir sim, nós não temos que discutir quem está certo ou quem está errado, mas nós temos que discutir um meio de que a gente consiga de verdade experimentar aquilo que é o objetivo que Jesus espera, um rebanho com um único pastor. Nós acreditamos que esse pastor é o Cristo, mas as ovelhas são diferentes. Umas são brancas, outras são negras, outras são as malhadas, outras saudáveis, outras enfermas. As religiões, elas refletem isso, as divergências de alguns pensamentos, algumas nuances, mas que no fundo nós temos somente um líder, e é o mesmo líder. O Jesus que existe na casa espírita é exatamente o mesmo Jesus que estimula e que instiga as outras religiões que servem em seu nome. Então, o espírita não pode se furtar e nem pode se silenciar. Precisamos discutir e abordar esse assunto sim. Com certeza. Marcelo, eu não vou falar em outros países, mas aqui no Brasil nós temos manifestações de intolerância religiosa ao longo de muito tempo. Essa omissão nossa, não joga um pouquinho, uma pitada de uma brasa nessa fogueira da intolerância religiosa? É o nosso amigo, é da religião tal, é o dirigente de uma religião tal, começa a fomentar coisas. A nossa omissão das leis, do povo, em aceitar com passividade esse tipo de atitude de um homem religioso, não incrementa, não aumenta mais, não fomenta mais essa intolerância? O que nós precisamos pensar e refletir sobre esse assunto é que muitas das pessoas religiosas o são como herança. Poucas pessoas, eu arrisco dizer pouquíssimas pessoas,
vivem a prática religiosa, vivem os ensinos reais. No mundo onde vivemos, quase sempre, religião é herdada. Costumamos ouvir assim, fulano tem tal religião de berço. Ou seja, assim como ele herdou um bem, assim como ele herdou um imóvel, assim como ele herdou dinheiro, um veículo e joias, ele também herdou uma religião. E assim como muitas vezes ele não sabe o que ele faz com seus bens, com seus recursos, com suas joias, com seus valores, ele também não sabe o que faz com essa religião. E quando você não sabe o que faz com a sua religião, quando você não conhece a profundidade da sua religião, você se torna facilmente massa de manobra, aonde esses líderes que subvertem por vezes esses conceitos religiosos, e eles estão inseridos em diversas frentes, utilizam dessas pessoas que herdaram uma religião, mas não conhecem o que herdaram, não conhecem o que receberam, eles vão lá, mas não estão inseridos lá, e isso é uma diferença seríssima. Ir a uma religião não quer dizer ter essa religião dentro de você. Os religiosos só conseguem fazer manobras em pessoas que não pensam sobre o sentido pleno da religião. O sentido profundo da religião, que é levar o homem a ser melhor. Eu te pergunto, como nós podemos utilizar Jesus, que é um mecanismo de melhora da humanidade, para fazer mal a alguém? Somente aqueles que não sabem o que a sua religião diz, somente aqueles que não sabem o que ela representa na síntese, é que se deixam levar. Nós somos omissos porque a gente prefere que o outro pense por nós. Isso é o grande equívoco religioso. Se há um líder que se levanta, ele me representa. Nós temos que dizer aos companheiros que diante da morte, ninguém nos representará. Somente a nossa consciência e a certeza de termos feito o correto nos representará. Creia, nenhum destes homens que falam em nome de Deus e que nos manobram vão nos facilitar em nada o instante que nós vamos estar diante de Deus para prestar as contas dos nossos atos. Então a nossa omissão, ela reflete não conhecermos, desconhecimento. As pessoas se omitem por desconhecer. E como as pessoas, é comum nós ouvirmos isso em religião, ele é o sabichão, ele conhece as letras. Como nós temos preguiça de conhecer a letra, deixamos que alguém fale em nosso nome, manobre em nosso nome. Todo homem omisso é omisso porque desconhece, é omisso porque não sabe como discutir. Se você sabe do que fala, você não se omite, você se posiciona, mas nós estamos permitindo que os outros se posicionem por nós. Pense por nós, né? Com certeza. Pegando esse caminho enveredado, eu vou fazer uma suposição. Eu sou espírita, o meu guru espírita é o Marcelo, aí eu sigo as orientações do Marcelo como meu guru espiritual. O Marcelo começa a falar na imprensa bobagens, se envolver com política e começa a se envolver com coisas erradas. Mas como ele é o meu guru, eu me calo. Eu aceito, porque ele é o meu intermediário daqui da terra com Deus. Marcelo, numa situação dessa, se você acabou de falar, que depois da morte, o indivíduo vai arcar com o ônus. Mas eu que te segui, eu que fiquei calado, vendo você, que é o meu guru espiritual da minha igreja, da minha instituição religiosa, quer dizer, eu também vou prestar contas dessa omissão por estar calado e omisso perante o meu guru. Eu estou isento porque não fui eu que fiz aí, falei as coisas erradas. Nós somos responsabilizados pelo mal que fizermos, mas também somos responsabilizados, segundo nos dizem os Espíritos, do bem que deixarmos de fazer. Muitas vezes fazer o acerto e o ajuste em meio de um conceito que deturpa e que deforma o bem é uma atitude cristã. Nós não somos responsabilizados só por fazer mal feito, mas também nós somos responsabilizados por permitir que os outros o façam sem que a gente gere essa nossa interferência.
A questão é que você precisa compreender que quando o seu líder religioso fala em nome de Deus, ele na verdade não fala em seu nome, não fala em nome do Senhor. Ele expressa um pensamento, ele expressa uma ideia e ele expressa a compreensão que ele tem diante de uma anotação que se atribui ao divino, a Deus. Mas nós temos o direito e somos chamados o tempo inteiro em assumirmos o nosso livre-arbítrio, as nossas livres opções. Se você discorda, se você rejeita daquilo que o seu líder fale ou diga, não abandone ele, não saia, mas busque caminhos sinceros, frutos de uma boa discussão, onde nós queremos propor ao companheiro uma revisão dos seus conceitos. Afinal, estarmos na Terra, vivermos na Terra, nos nivela na possibilidade de falhas. Não há homens santos tão distintos de nós neste planeta. Somos todos muito próximos. Só que eu volto à questão anterior. Alguns homens fizeram a opção por mergulhar nas letras. Outros preferiram que eles pensem por nós. Mas é preciso recordar sempre a grandeza de Jesus ao dizer-nos que a letra mata e o espírito da letra é que vivifica. Às vezes, por assumirmos um discurso frio e contundente, sem mergulharmos na profundidade do que aquilo quer dizer, nós usamos um discurso que deveria ser de libertação para aprisionamento. Então, o que nós convidamos aos companheiros é: leiam mais, informem-se mais, conheçam a sua religião, vejam a profundidade dela, e aí armem-se contra a ignorância e ajudem os seus companheiros que, por vezes, divergem deste ideal maior do Cristo, que é o amor uns para com os outros. Marcelo, uma coisa que a gente sempre vê, percebe, isso já vem de muitos e muitos séculos, né? Quando a religião se envolvia com o poder. Fala pra gente aí, é possível caminhar religião e poder juntos? A história nossa é bem triste. As guerras que nós vemos hoje, as lutas religiosas que nós vemos hoje, justamente se fundamentam nesse aspecto. Religião precisaria ser algo que liberta o homem. Na verdade, o poder e a religião não andam junto. Os religiosos e o poder é que andam. Na medida que se insurgem pessoas, que se dizem os pensadores, os que têm o poder de refletir sobre aquelas ideias com uma particularidade melhor e maior em relação aos outros, esses homens seguindo a posição de líderes. E aí eles precisam manter a liderança, arregimentam o seu séquito, arregimentam aqueles que o seguem e edificam ali uma ideia, um templo, uma denominação, que quer que seja, que começa a ser uma manifestação de força, que se insurge na perspectiva do mundo, da sociedade onde nós estamos vivendo. Se retomarmos Jesus e retomarmos a sua relação com a sociedade da época, Jesus não institui religião alguma, não cria nada, não solidifica um templo, não gasta os seus dias fazendo algo em algum lugar, mas gasta o seu tempo ensinando, usando o exemplo e estando com aqueles que precisavam, onde quer que aquelas pessoas estão. Na medida que nós vamos constituindo a nossa religião, o poder começa a se acercar de nós. E aí nós nos esquecemos do princípio básico do Cristo, amai-vos uns aos outros, e começamos a dizer que alguns merecem o nosso amor e outros não. E para manter isso, nós fazemos força, nós carregamos o poder, nós massacramos com o poder, nós ferimos, agredimos, diminuímos e queremos extirpar o outro em nome de Jesus. Aí nós perguntamos para nós próprios: como pode Jesus, que é o amor, estimular alguma religião a destruir a outra, a extinguir a outra? Isso é fome por poder, isso é desejo de poder. Marcelo, com certeza. Já que vou pegar o gancho da pergunta do Renato sobre religião e poder caminharem juntos, e eu vou usar essa pergunta e falar o seguinte:
muitos religiosos estão na política. Do jeito que você respondeu, parece-me até que eles não deveriam fazer isso. Participar do poder político, já que eles usam o poder de uma forma errada dentro das suas instituições. Estou falando de quem usa, não, nem todos usam. Mas se alguns religiosos, estou falando de todas as religiões, inclusive a nossa, estão na política, são senadores, deputados, governadores, prefeitos, vereadores. Então tem religioso na política e usam a política em benefício do seu grupo religioso. Existe a bancada da Bíblia, está no jornal, a bancada da Bíblia lá em Brasília, tem a bancada da Bíblia aqui em Cabo Frio, que eles votam de acordo com suas concepções religiosas, independente do resto da população que não pertence a essa religião. Então você acha, vou fazer a perguntinha, que essas pessoas que são religiosas não deveriam entrar na política, não participar da vida pública? Eu acredito sinceramente que todo homem de bem deve sim se envolver na vida pública, mas não deveria levar para a sua vida pública a bandeira. Porque quando você adentra a vida pública, você não vai servir aos seus, você vai servir à sociedade. É egoísmo você usar a máquina pública para servir somente aqueles que querem, comungam das suas ideias. Isso é um processo de divergência religiosa. Ou seja, nós elegemos os nossos para que os nossos lutem contra aqueles que pensam diferente de nós. É intolerância religiosa isso. Isso é uma vertente. Nós vamos botar alguém lá não para servir a sociedade, nós vamos botar alguém lá para servir a nossa fé, a nossa crença, a ideologia que nós temos. E nós não fazemos um mundo melhor assim. Eu fico pensando, se você elege um político que é da sua religião, porque você quer que ele te faça o bem, e de repente esse político adentra a vida pública e muda de religião, o que vai acontecer? Como isso vai funcionar? Homens mudam conceitos, homens revertem ideias. Por isso que nós temos que eleger e votar em pessoas boas, em pessoas que demonstram pelas práticas religiosas que têm o quanto aquilo lhes fez melhor. Porque religião não é bandeira. Bandeira é o que ela faz na gente. Bandeira é o quanto ela nos faz melhores, o quanto ela nos faz mais honrados, o quanto ela nos faz mais justos, mais amorosos, mais gentis uns com os outros. Porque a religião em si não é boa. O bom é o que ela faz na gente. A religião é um processo neutro. É um processo neutro que se estabelece. Você tem o direito de escolher o que faz ou não dela. Quando nós atacamos as religiões, nós não estamos atacando uma ideia. Nós estamos atacando ao que as pessoas fizeram com aquela ideia. E aí é importante que a gente tenha em mente, a religião, ela é um mecanismo que chega de maneira neutra, onde Deus, por te amar, te dá o livre-arbítrio de poder escolher o que vai fazer com aquele conceito. É por isso que nós estamos sempre livres para pensar aquele conceito. O conceito está ali. Ele não te faz nem bom e nem mal. Agora, o que você se utiliza e se serve daquele conceito, aquilo sim te transforma. Com certeza. Acho que nós temos que pensar no caráter, né, da pessoa. Né? O caráter é que... A gente fala, para qualquer político, né? O que você deve fazer quando você vai votar? Você analisar, ir lá pesquisar a vida daquele candidato, como é a sua vida em família, a sua vida profissional, como é como cidadão, se ele é uma pessoa boa, uma pessoa de bem, independente da religião dele. Eu não voto pela religião, eu voto pelo caráter. Eu voto em pessoas de qualquer religião. Que seja uma pessoa séria, honesta, de caráter, eu vou votar, independente de religião. Eu não voto porque é espírita, eu voto na pessoa que é honesta, que é séria, que é cristã de verdade. Esse aqui tem que ser o nosso balizamento, tem que ser esse aí. É votar em pessoas de caráter, independente de religião, porque religião é só um rótulo. Renato, muitas pessoas... não tem nem religião, não praticam religião nenhuma, mas tem atitudes cristãs muito melhores que muitos que frequentam muitas igrejas. Tem que depender, porque onde tem homens, né? Toda religião, a gente sempre fala aqui, e sempre bate-se
todas as religiões são boas, são maravilhosas. Aquela religião que te faz melhor, um homem de bem, é lá que você tem que ficar. Agora, a gente sabe que, infelizmente, tem pessoas em todas as religiões, todas, pessoas boas e pessoas que não são muito legais, que estão ali para, com outras finalidades, e não realmente de seguir, né, a Jesus. Então, para falar nisso, nós estamos falando de intolerância. Eu pergunto assim, toda religião é intolerante? Esse apontamento que você fez antes já dá a resposta a essa questão. Nós voltamos à questão que religião, toda ela se fundamenta numa ideia boa, num conceito bom. Então não existe religião ruim, existe religioso que usa a interpretação de maneira equivocada, ou por ignorância ou por má fé, que subverte esse conceito. Nós temos que ver que muitas das coisas que nós ouvimos aí, das dificuldades, das lutas, das incompreensões religiosas, as pessoas não fazem porque são más. Elas fazem porque são ignorantes, porque ignoram o preceito básico de uma religião, que é fazer um homem bom. Agora, não é fazer o outro homem bom, é fazer você bom. A questão que a gente vê, as discussões religiosas, é que as pessoas discutem o que o outro faz de errado, mas discutem praticamente nada o que você faz de errado. Então, nós não estamos aqui para dizer o que o outro faz de errado, mas nós estamos aqui para dizer o que a gente faz de certo. E quando você pega os seus dias, o seu tempo e gasta os seus dias atacando o outro, eu fico perguntando, se você tem tanta disponibilidade para dizer o que o outro faz de errado, será que está sobrando tempo para você fazer certo? Para você utilizar esse tempo em relação a você? Religião não é ruim. Agora, o que se utiliza do conceito e como se utiliza, bem, aí a mídia, os dias já estão nos fazendo ver que a coisa não é bem assim. É verdade. Essa resposta sua me veio uma pergunta. Se nós temos diferenças, a minha intolerância com a nossa diferença vai resolver o problema? Existe uma ilusão de que se eu gritar mais alto, eu vou afugentar o outro. Nós fazemos muito isso com um bicho que ataca a gente. O bicho se aproxima de nós, a gente dá um berro, dá um grito, ele foge. E a gente repete isso com os outros. Quando o outro começa a se manifestar religiosamente, nós logo nos alteramos, subimos a voz, invocamos algumas palavras, algumas letras, alguns apontamentos, alguns versículos, algumas questões de livros espíritas, com o objetivo de silenciar o outro. Na verdade, a gente acredita de verdade que o nosso berro, que o nosso grito, que a nossa ameaça vai cessar o pensamento do outro. Mas é uma ilusão. Quando você berra, grita, vomita todo o seu conceito religioso sobre o outro e oprime o outro, você só estimula o desejo de vingança, que mais cedo ou mais tarde vai voltar. Então, indiferença religiosa não se soluciona gritando, não se soluciona agredindo, não se soluciona se impondo, se soluciona com uma discussão e com um princípio de respeito e de amor que o outro tem o direito de viver segundo aquilo que ele entende, que é o mecanismo que o aproximará de Deus. Com certeza. No dia que nós entendermos isso realmente, né, que somos nós que somos responsáveis por tudo isso aí, realmente resolvemos ser homens de bem, acaba tudo isso. Não é verdade? Porque a religião está aí para nos ajudar, nos dar direção. Agora, só que a gente desvirtua tudo, né? Segundo nossos interesses, que a grande maioria, infelizmente, são pelos interesses de poder e interesses financeiros, que é muito sério, não é verdade? Agora eu pergunto para você, a religião é maior que o religioso? Não. A religião existe para o religioso. Às vezes nós queremos menosprezar a presença de uma pessoa na religião, mas nós esquecemos que ela só existe porque a pessoa que se utiliza dela, que a pratica, que a busca, ela está inserida ali. Quando a gente quer empurrar a nossa religião naquelas pessoas, queremos nos sobressair nesse aspecto, dizendo que nós somos, enquanto religião, maior do que o outro, nós não estamos respeitando o direito que o outro tem de se apropriar da informação
religiosa que mais se adequa hoje à sua maneira de enxergar o encontro com Deus. É comum nós vermos religiões que se modernizaram, que se ajustaram, que entraram numa onda mais científica ou tecnológica, servindo-se de meios mais diversos para que se insurjam em diversos caminhos da sociedade de hoje, querer menosprezar outras religiões que guardam em si preceitos mais simples, mais singelos. A religião, ela é aquilo que converte a pessoa, aquele mecanismo que converte o outro em alguém melhor. Simbioticamente precisa do outro para viver. Marcos até já nos recordou aqui que há homens que carregam o sentido religioso dentro de si, sem que para isso não tenham necessidade, não se sirvam de nome algum, de espaço algum. Mas é preciso lembrar, como reencarnacionistas que somos, que esses indivíduos formaram esse caráter em outras épocas, com outras observações filosóficas, morais e éticas que lhe deram o espaço para a expansão dessa consciência. Hoje, nós precisamos uns dos outros. Nós não somos maior uns com os outros. Porque, na verdade, a religião existe aí para facilitar a nossa chegada a Deus. Mas tem horas, diante das coisas que nós vemos, que nós até pensamos que as religiões, em determinados instantes, estão cumprindo um papel inverso. Afastam com as suas práticas os homens da presença de Deus. Marcelo, vendo e ouvindo, né, falar sobre intolerância religiosa, eu fico imaginando, hoje, essas pessoas que praticam, falam, esbravejam em nome da sua religião contra outros religiosos, eu fico imaginando como nós somos reencarnacionistas, em outras épocas, essas pessoas encarnadas aqui na Terra, como elas estariam? Se elas são tão intolerantes hoje, tão beligerantes com outras pessoas, eu fico imaginando no passado, não tão remoto, o que essas pessoas estariam fazendo em uma vida anterior. Aí a gente vai pegar os livros de história e vamos encontrar esses massacres horríveis aí da história da Idade Média. Cruzadas, Inquisição e outras. Cruzadas. Aí a gente vai entender por onde é que andam essas pessoas, né? Porque se a pessoa é intolerante hoje, o que é que nós somos hoje? Melhores do que nós fomos no passado. Um pouquinho só. Se nós somos hoje melhores, nós fomos um pouquinho piores no passado. Se nós somos hoje intolerantes, nós somos muito mais intolerantes no passado. Intolerantes ao quadrado. Pessoas em outras vidas. Verdade. Eu fico imaginando o quanto essas pessoas poderão fazer no futuro se elas não se modificarem. Vão continuar sendo um pouquinho menos tolerantes, mas vão continuar, cara. Não muda. Muda muito pouco. A gente está sofrendo, sentindo na carne as pessoas religiosas, a intolerância dessas pessoas. E elas deveriam até, a reencarnação é um meio, um instrumento que Deus nos dá de esclarecimento. Se as pessoas, não estou falando para mudar para espiritismo, mas se lessem um pouquinho da justificativa sobre a reencarnação, poderiam entender um pouquinho mais e se modificar em função do conhecimento. E até entender esse tipo de atitude que ocorre hoje, né? Ô Marcos, se você me dá a oportunidade, me permite, recentemente nós vimos uma jovem, assistimos na mídia, uma garota de 11 anos que foi apedrejada quando saiu do seu culto religioso. Marcos, aquilo que foi feito era exatamente o que era feito nos tempos de Jesus, quando alguém não suportava algo. Como é que se matavam algumas pessoas naquela época? Apedrejavam-se, descarregava na pedra a violência da contrariedade daquilo que alguém lhe fez. Hoje em dia, a gente ainda assiste pessoas querendo dizimar pessoas à pedrada. Isso é tão antigo e, ao mesmo tempo, isso é tão moderno. Religião, né? As coisas não mudaram. O mundo avançou, mas ainda existem aqueles indivíduos que se servem dos mesmos elementos milenares para calarem os outros, para destruírem os outros. Quando a gente vê isso, fala assim, meu Deus, nós estamos em pleno século XXI e alguém, diante de uma divergência, apedreja.
Era isso que se fazia nos tempos do Cristo. Quando havia uma divergência, a gente apedrejava e dizimava o divergente. A reencarnação nos mostra que, apesar do mundo ter avançado, ainda existem aqueles que estão presos nas mesmas ideias pequeninas do passado, que nós tiramos a pedradas aqueles diferentes de nós. É verdade. Então, isso aí foi um gancho para a pergunta que eu quero fazer. Que o ato de intolerância em nome de Deus é uma subversão da fé? Bem, meus irmãos, independente de você ser espírita, católico, evangélico ou qualquer outra denominação religiosa, nós temos em Jesus, nosso Senhor, o grande exemplo das nossas vidas. Nós conhecemos alguém que suportou mais a diferença junto a Ele do que Jesus? Nós conhecemos alguém que suportou mais os diferentes, os estrupiados, os deformados, os de índole duvidosa próximo a Ele do que Ele próprio? Quando você age em nome de Jesus com violência, você age completamente diferente à postura que o nosso Senhor, que o nosso Salvador, que o nosso Rabi agia naquela época. É óbvio que quando a gente devolve para a diferença a nossa violência, a nossa agressão, a nossa vontade de sangue, de que ele não exista mais, nós devolvemos àquele indivíduo algo diferente do que o nosso Senhor nos orientou, do que o nosso Senhor formatou. Ele era o homem que aceitava junto a si a prostituta lá de Magdala, que chamou para si os vendilhões, os que achincalhavam e tiravam recursos, chamava eles de irmão, venham para cá, vamos nos reformar, vamos renovar, sem fazer maiores exigências. Se você serve a Jesus, se nós servimos a Jesus, seria uma subversão desse serviço a Ele não aceitarmos a diferença, não aceitarmos que existem pessoas que pensam diferente de nós e que buscam o mesmo que nós buscamos, utilizando-se alguns caminhos que aparentemente divergem. Eu acredito que o nosso maior medo religioso é descobrir que o outro quer o mesmo que a gente quer, com vertentes bem próximas da nossa, com pequenos detalhes de diferença. Porque em determinada hora nós vamos fazer essa descoberta, que nós fomos para o mesmo lugar e as mudanças eram poucas. É comum ainda a conversa entre religiosos que guardam nomes distintos, e quando a gente se desarma, vai descobrir que uma coisinha ou outra, uma ideia ou outra, o resto a gente busca o mesmo, quer o mesmo, e os caminhos que se utiliza são os mesmos para chegarmos a Jesus. É verdade. E Jesus falava, né? Seus discípulos seriam reconhecidos por muitos se amarem e não por muitos se odiarem. Não é isso que Jesus falava? Com certeza. Nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Então, isso está totalmente de contra os ensinamentos de Jesus. Então não dá para a gente compreender pessoas que se dizem cristãs agindo dessa maneira. Fala, Marcos. Eu não sei se para o Renato que está falando ou para o Marcelo, mas eu vou usar, nós espíritas usamos, muita gente fala que a gente não usa a Bíblia, nós usamos o Novo Testamento. Outras religiões utilizam também o Antigo Testamento. Marcelo, vou colocar só um pouquinho da intolerância religiosa por parte dos cristãos, incluindo nós espíritas, não seria em função também da intolerância registrada no Antigo Testamento? Uma tradição de intolerância que está registrada no Antigo Testamento? Olho por olho, apedrejar, essas coisas. Ô Marcos, eu diria que... da espada todo... Eu diria que vai muito mais além. Desde que a sociedade começou a se consolidar, aonde o livre-arbítrio, num processo evolucionista, começou a estabelecer no homem, o homem teve necessidade de demarcar o seu espaço para replicar os seus genes. O homem, no seu princípio de racionalidade, tinha que ter a sua família porque ele queria sobreviver, que a sua genética sobrevivesse àquilo. Hoje, a religião também está embutida na genética espiritual das pessoas. E uma religião que às vezes tem uma nuance um pouco menos cristã,
onde ele tem necessidade de replicar esse conceito, essa ideia, por uma necessidade que se existe, se estabelecer vivo no outro. Muitas vezes, meu amigo, nós defendemos religião não pela religião em si, mas para que nós queremos estar vivos naquela ideia. Quando você falou anteriormente sobre líderes religiosos que se levantam em nome de Deus, podemos pensar que algumas vezes eles querem aparecer mais que Deus. Eles querem deixar mais a sua marca que a própria religião a que eles professam. Querem se insurgir como aqueles que salvaguardam a fé, que resguardam a fé. E isso não é da Bíblia, desde sempre. Desde sempre o homem quis salvaguardar a sua ideia. Isso se chama vaidade. Nós vivemos um período de vaidade religiosa. A minha é certa e, consequentemente, se a minha é certa, a sua é errada. Isso é um mecanismo onde eu preciso anular o outro para que eu me estabeleça. Historicamente, nós fomos buscar o processo de origem da humanidade, para que alguém sobrevivesse, o outro tinha que morrer. Para que eu sobrevivesse, aquilo é como funciona nos reinos animais. O leão tem um harém de leoas. Quando chega um leão novo, ele faz o quê? Ele luta até a morte para tirar aquilo. Ele precisa daquele harém para que ele sobreviva naquele harém. Isso até na religião funciona. Há aquele que se insurge como leão e que tem nos seus parceiros, outros religiosos, o seu harém. Toda vez que uma nova ideia aparece, ele faz o quê? Ele se levanta contra aquela nova ideia porque ele teme que o seu harém se desmonte, que ele perca as suas ovelhas. Um abraço para o meu amigo Márcio, que nos chama a todos gentilmente, no Trabalhador de Jesus, de suas ovelhinhas. Eu me sinto extremamente orgulhoso e honrado de fazer parte do rebanho, de ser ovelhinha do nosso amigo Márcio Alves, companheiro querido, que tem essa postura gentil junto a nós. Um abraço, querido. Isso é verdade. Agora, você pode parecer tudo, menos uma ovelha. Talvez um lobo em pele de ovelha. Não, é pelo volume da barriga. Um urso. Um urso. Não deixa de ser. Faz parte do rebanho. Isso é que é importante, né? Então, Márcio, agora vamos falar então. De ursos, né? Vamos falar então agora do espiritismo. O espiritismo, ele estimula a intolerância religiosa, Marcelo? O espírito de verdade, que é um espírito de profunda evolução, narra no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, item 6, se não me falha a memória, uma afirmativa severa para nós espíritas. Ele diz o seguinte: espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo ensinamento. O espiritismo, como todas as outras religiões, de forma alguma estimula, insufla, participa de qualquer elemento que vise desestabilizar uma outra religião. O Espiritismo, como origem, diz para nós o seguinte: amem-se uns aos outros e aprendam disso que nós vos falamos, porque isso só servirá para potencializar o vosso amor. Então o Espiritismo não é uma religião sectarista, não é uma religião que separa. Recebemos com profundo afeto e temos, digo isso enquanto espírita, enquanto alguém que está aqui e que nesse instante fala em nome disso, do Espiritismo. Nós temos um profundo afeto a todos os companheiros religiosos. Respeitamos as suas líderes de trabalho, as suas religiões, as suas oficinas, as igrejas nada mais são do que grandes oficinas que têm como objetivo a reforma das pessoas, fazer pessoas melhores, legar essa herança. A religião existe como elemento que propõe a nós sermos uma herança boa para o planeta onde vivemos, para o mundo onde estamos. Então o Espiritismo, na voz do Espírito de verdade, que vem nos reafirmar, que ele nos diz em primeiro lugar: espírita, amem-se, daí ele já nos anula. Ele não diz que amem os espíritas. Diz: espíritas, amai-vos, gostem uns dos outros, das pessoas, amem aos outros, amem aos espíritas, amem-os contra o espírita, amem a qualquer indivíduo que está aí e aprendam, instruí-vos, porque é aí que nós
vamos consolidar, vamos ratificar este amor a que somos chamados. E mais uma vez, temos que falar de Jesus. Jesus falou exatamente isso, não é isso? Que nós devemos amar o próximo, amar os nossos inimigos, nos reconciliar enquanto estamos a caminho. Então Jesus nos deu todo o caminho, mas a gente faz tudo ao contrário do que Jesus ensinou. Né? Essa que é a realidade. Então, vamos entender isso, realmente. Vamos fazer o que Jesus ensinou. Se nós somos cristãos, nós temos que seguir a Cristo. Nós vamos passar rapidinho ao apoio cultural e voltamos já, porque o bate-papo está maravilhoso. Rapidinho. Bazar Colonial, Rua Érico Coelho, número 166, no centro de Cabo Frio. Zé Marco da Laje, como a melhor fábrica de laje do Jardim Esperança. Rua Ernesto de Melo, número 80, Rua da Max Bom. Deu fome? Restaurante Sabor e Saúde Cozinha Natural. Quer jantar? Restaurante Sabor e Saúde Cozinha Natural. Anote aí, Rua Francisco Mendes 350, Loja 9. É fácil. No Leste Shopping. Restaurante Sabor e Saúde Cozinha Natural. Cruzeiro do Sul, Agência de Serviços. Escritório especializado em instituições sem fins lucrativos, centros espíritas, igrejas e associações de qualquer natureza. Contabilidade, orientação fiscal e trabalhista. Rua Jonas Garcia, 215, Sala 110, Centro, Cabo Frio. Fale com o Gelson, 9979-9797. Cruzeiro do Sul, a sua agência de serviços. Te conclama, irmão, de última hora é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Este tempo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Este tempo de amor. Retornamos aqui agora. Quem quer fazer pergunta sobre o programa de hoje, o assunto é intolerância religiosa, pode ligar do 2648 9008. 2648, está na tela, 2648 9008. E quem quiser participar do nosso sorteio, que não vai ser hoje, vai ser semana que vem, você liga, não precisa fazer pergunta, é só ligar e deixar o número, o telefone, o seu nome e o bairro que você mora. Nome, telefone e bairro. Marcelo, você falou aqui, eu anotei, o espiritismo não estimula a intolerância. Mas eu vejo alguns casos de intolerância de alguns espíritas. É comum essa demonstração do espírita ser intolerante? Bem, se nós considerarmos que nós espíritas não somos os eleitos, não somos os melhores, e que assim como os nossos outros irmãos de outras religiões, nós muitas vezes estamos no espiritismo, mas o espiritismo não está na gente, é verdade sim. De maneira velada, num exercício até de exercer uma superioridade ante os outros,
É comum vermos companheiros espíritas que têm uma dificuldade em suportar a outra religião. Porque nós temos que dizer para os companheiros o seguinte: não é só aquele, ou melhor, não é aquele que apedreja, que agride, que fere, que é o que não suporta a religião alheia, que tem intolerância alheia. Esse é o que não suporta e agride. Mas existem aqueles outros que não suportam aqui, que não suportam na mente, que têm dificuldades aqui e que aí optam em não se relacionar. Vocês querem ver um exemplo? Temos irmãos companheiros de uma religião específica que aos domingos têm o hábito de visitar os nossos lares para falar da sua religião, levarem uma revista e conversarem junto a nós sobre as suas propostas, as suas ideias. Qual é o companheiro espírita que abre a porta feliz em escutar o que eles têm a dizer? Quantas vezes na sala da casa da gente, ante a fresta da janela, eles tocaram a campainha e nós dissemos assim: vamos fazer silêncio, para eles pensarem que não tem ninguém em casa. Quantas vezes nós fomos conversar com esses companheiros e levamos uma obra espírita e utilizamos ela como arma para agredir esse companheiro. Então, veja bem, dificilmente alguém abre em nome de Jesus e vai atender alguém que vem falar em nome de Jesus, ainda que tenha um conceito próprio que divirja a princípio das nossas ideias. Querem ver um outro exemplo? Nós temos um companheiro ou uma companheira que vai se unir a outro, vai se casar e nos convida. Mas ele é daquela determinada religião que os casamentos às vezes se alongam. Porque fala um companheiro, fala um avô, fala um tio, fala um padrinho, e os casamentos se alongam porque as pessoas estão celebrando uma união que se espera que seja única. E depois, quando a celebração termina, ele vai oferecer para nós uma recepção que não tem álcool. E aí você vai e sarcasticamente, ironicamente diz: Deus me livre de ir naquele casamento. Vai demorar 2h30 e eu não tenho paciência para isso. Ou pior ainda, eu não quero ir naquela festa onde não vai ter uma cervejinha, onde não vai ter um álcool, onde eu vou ter que estar com aquelas pessoas todas bitoladas. Isso é um não suportamento religioso. Isso é intolerância religiosa disfarçada, velada. Então veja bem que quando a gente vê a pedra sendo arremessada, é a ponta de um iceberg que está numa base, e numa base que a gente faz. Às vezes o companheiro nos convida de uma outra religião: olha, vai ter algo na minha igreja, é algo especial, é algo que eu gostaria que os meus amigos estivessem lá, e você, meu amigo, você tem aquele dia livre, aquela noite livre, aquela hora livre, mas entra em pânico em ter que escutar uma ideia que divirja da sua. Se você não suporta aquela ideia, suporte pelo menos a ideia de que Jesus, assim como está conosco, está lá com eles. Porque nenhuma das suas ovelhas se perderá. E nós, como os outros, são ovelhas do Mestre de Jesus que estão aí. Então nós vemos no companheiro espírita, com seu sarcasmo, na sua ironia, nessa falsa evolução que ele se encontra, menosprezando a fé alheia, agindo com intolerância, e tampa uma pedra espiritual, a pedra da indiferença, a pedra da humilhação no outro. Eu particularmente digo aos companheiros: sempre que sou chamado por alguém próximo para celebrar uma situação específica, de alegria, e que será uma situação atípica daquele espaço, eu vou. Tenho o hábito e cultivo esse hábito há anos de frequentar casas de religião afro a levar o espiritismo. Não frequentar habitualmente, mas me convidam. Você pode ir lá falar sobre essa vertente, falar sobre a reencarnação. Nós vamos com prazer e com amor enorme e sempre fomos muito bem recebidos. Dizemos aos companheiros: não fuja. Às vezes está fugindo com medo de quê? Você quer atacar porque tem medo de quê? Tem medo de que ele tenha a verdade? Eu não tenho medo. Sabe por que eu não tenho medo? Porque eu acredito que o que eu tenho me sacia. Então eu não tenho medo de estar em outros lugares, porque eu posso correr o risco de chegar lá e encontrar algo melhor. Que bom, se assim o for,
Nós seguimos e nós vamos, mas nós não temos que ter medo uns dos outros. Se nós tivermos consolidado no nosso coração a fé a que abraçamos, a prática a que estamos inseridos, se nós não tivermos dúvidas nem temores, não há lugar nenhum onde a gente vá que nós precisaremos agredir, ofender, atacar. Porque já sabemos que nós queremos e precisamos. E precisamos celebrar com os nossos irmãos. Marcelo, acho a sua resposta muito interessante. Aí você deu um exemplo daquelas pessoas intolerantes que jogam a pedra, mas também falou sobre o intolerante espírita que não joga a pedra, mas discrimina a religião do outro. Mesmo uma atitude não violenta, que não chama atenção, a responsabilidade do espírito não seria muito maior pelo conhecimento que ele tem da doutrina? Com certeza. Até porque o espiritismo é uma religião que está vivendo uma moda recente de 15, 20 anos. Até 15, 20 anos atrás, nós éramos alvo profundo de grande dificuldade de outras religiões. Então, veja bem, se nós fomos alvos daquilo, já deveríamos ter aprendido o quanto aquilo faz mal. Agora, se você viveu aquilo, se você superou aquilo e consegue hoje chegar numa rua ou numa pesquisa de rua e o pessoal pergunta qual é a sua religião e você diz espírita, até porque hoje na pesquisa já consta lá o nome espiritismo, e nós sabemos que o quanto foi difícil nos estabelecermos, e nós não nos estabelecemos agredindo, não nos estabelecemos ofendendo, nos estabelecemos no serviço do bem e da caridade e da reformulação. Por que devolver isso para o outro hoje? Por que tornar o caminho do outro difícil, como foi o caminho daqueles que nos antecederam há 20 anos atrás, há 25 anos atrás, quando o espiritismo era visto daquele rabo de olho, não é? Nós estamos devolvendo, parece que é vingança. Estão se vingando de tudo que foi feito com o espírita. E nós sabemos que nós não temos que nos vingar de nada. E temos que abraçar o companheiro e chamá-lo de irmão. E tanto quanto possível celebrarmos com ele a ode à vida, a alegria de estar vivo, respeitando os espaços e os caminhos que a pessoa escolheu e que quer chegar no mesmo fim nosso, que é Deus. Mas, Marcelo, a nossa responsabilidade é maior. Como sim, com certeza. Pelo nosso conhecimento. Mas a responsabilidade está profundamente relacionada quando se conhece. Aí eu te pergunto, o espírita conhece do que fala? Essa é uma pergunta que cada um tem que responder. Isso eu queria falar a você. O espírita, ou de outra qualquer religião, que age dessa maneira, com intolerância, eu falo para você aqui, para todo mundo, ele não é espírita. Ele não entendeu nada de espiritismo, não entendeu nada de cristianismo, não entendeu nada da mensagem de Jesus. Ele se diz espírita da boca para fora, porque se entrar aqui dentro, meu amigo, ele não vai fazer isso nunca, porque o espiritismo não ensina isso. Aliás, nenhuma religião mostra isso. Nenhuma religião ensina a ser intolerante, achar que é melhor do que o outro. Quem é o verdadeiro cristão, ele respeita, porque o verdadeiro cristão, como ele ama sempre, coloca sempre o amor na frente. E sempre que se coloca no lugar do outro. Se eu não gosto que ele faça isso comigo, então eu não vou fazer. Então a gente tem que se colocar no lugar do próximo, como Jesus falou. Então, espíritas, qualquer religião que age dessa maneira, eu digo para você, só se diz espírita, mas não é espírita de verdade. Não é mesmo, porque o espírita de verdade, ele não faz isso. Ou qualquer outra religião, que é realmente cristão, ele não agride, ele não é intolerante, ele respeita. Renato, se você ainda me permite, às vezes nós enxergamos dentro das próprias lides espíritas intolerância entre companheiros que buscam o mesmo caminho. Nós encontramos nas próprias fileiras religiosas, religiosos que estão do mesmo lado e não se suportam, e se agridem, e se ofendem, se menosprezam, se atacam. Então, veja bem, se nós não aprendemos a respeitar quem está caminhando conosco no mesmo espaço, como vamos respeitar quem está para lá de fora? Quem está no seu outro caminho? A reflexão é profunda. Temos que fazer essa reflexão própria. Se a gente falar mal do companheiro espírita, se a gente não suporta como o companheiro espírita vive, se a gente não suporta o que o companheiro espírita fala, se a gente não suporta nada do companheiro espírita, o que dirá de suportar aquele que tem uma prática religiosa que utiliza, às vezes, mecanismos diferentes do nosso?
Então, eu reafirmo, não são espíritas. Não são espíritas. Nem aprendizes. Nem aprendizes, porque falar da boca para fora é fácil. Márcio, fazer uma pergunta? Queria ver. Acho que tem um mosquito aqui. Marcelo, o conceito de verdade no Espiritismo, como é que a gente está cultivando isso, hein? Justamente o conceito de verdade é o que desencadeou toda essa dificuldade religiosa que nós vivemos hoje. A intolerância e a luta religiosa. Eu tenho a verdade e os outros, bem, se a verdade é minha, os outros têm a mentira, porque não existe meia verdade. Existe a verdade plena. Mas nós temos que recordar o Evangelho do Mestre Jesus, no apóstolo João, no capítulo 8, quando ele nos diz que quando nós conhecermos a verdade nos libertará. Então, a verdade, ela é algo que não prende, que não algema, que não amarra o outro no seu conceito. A verdade é um elemento de libertação. Quando nós conhecemos a verdade, nós seremos livres, inclusive livres da própria religião. É uma coisa esquisita nós pensarmos que quando a verdade for plena, a denominação da sua fé vai ser o menos importante, o menos fundamental. Quando a verdade for algo que estiver absolutamente dentro de nós, e a religião existe como este elemento que nos fornece material para nós perseguirmos a verdade, nós buscarmos a verdade. Nós, enquanto espíritas, recordamos também a questão que já abordamos anteriormente com o Espírito de Verdade: espíritas, amai-vos e instruí-vos. Ou seja, quem conhecer a verdade, quem for buscar a verdade e a achar, será livre. E uma pessoa livre não sente prazer em prender a outra, muito menos prender a outra no seu lado, no exercício de fé. Todo indivíduo que se exalta, e às vezes assistimos debates acalorados, as pessoas invocando lugares ruins para quem não seguir, elas estão pedindo, pelo amor de Deus, fique comigo, porque eu tenho dúvidas da minha fé. Se a gente adota uma prática que nos liberta, gostaríamos que os outros estivessem ali, mas nós não prendemos ninguém. Fazemos o nosso caminho, porque, meus irmãos, por mais que você esteja sob a guarda de um líder religioso, o seu caminho e a prestação de contas com Deus será individual. Nós não fazemos um caminho religioso preso a ninguém, porque o caminho é nosso. A gente que pega o madeiro, bota sobre os nossos ombros e carrega. Ninguém carrega por nós. Religião está aí nos mostrando, às vezes, caminhos para carregarmos com um pouco menos de dificuldades. Mas o caminho é próprio e é individual. Com certeza. Essa intolerância religiosa está se disseminando no país de tal forma que a gente encontra essa situação até dentro dos próprios lares. Você vê pais em guerra uns com os outros, porque um pertence a uma religião, o outro a outra. Ou pais e filhos. Os filhos, às vezes, não querem seguir a religião dos pais, talvez porque vejam nos pais aqueles intolerantes. É que a gente fala sempre, é que falta Jesus no coração. E infelizmente a internet familiar por causa disso. Infelizmente a internet, que é uma ferramenta maravilhosa que deveria estar nos abrindo a cabeça, ela está disseminando de maneira irresponsável, e até mesmo o espírita dissemina essas informações de sectarismo, separação e de intolerância. Então, você às vezes passa a madrugada na frente do seu computador, bebendo informações plantadas ali, que algumas das vezes não são informações de libertação, mas são informações de opressão, que te ensinam a oprimir e a reprimir o outro. Então, a gente fala assim, você hoje está muito ruim? Não, já foi pior. Só que hoje, com o advento de uma mídia imediata, uma internet que nos responde na hora, com 1 hora depois de acontecido, já está na casa da gente, a coisa se tornou mais evidente, a coisa se tornou mais nos nossos olhos, mais aí, e a gente, quando vê, está assistindo isso tudo nas vidas da gente. Pior que tem aqui nosso querido amigo Flávio, né, que é o responsável pelo nosso site, está dizendo aqui, ó,
Ele está dizendo aqui, parabenizando pelo programa, em especial o palestrante, Marcelo Turra. Obrigado, amigo. Sempre de forma muito simples e didática, consegue explanar muito bem sobre os temas que se propõe a abordar. Parabéns, Renato e Zé Marco. Grande abraço. Um abraço para você, meu querido amigo Flávio. Obrigado, amigo. Obrigadão. Com Deus. Um abraço para você. O Flávio, ele faz sites, como é que é o esquema? Ele que nos ajuda aqui, né, com esse site maravilhoso aqui, é ele que é o responsável pelo site, e que está sempre atualizando, colocando os vídeos. Ele é Ô, Flávio, é o nosso grande amigo. Eu vou dar um recadinho, faz tempo que eu não vejo o Flávio, vou dar um recadinho para ele. Meu amigo, aproveita que você trabalha nisso, faz uma propagandazinha de 30 segundos, pra gente colocar no programa, cara, para anunciar o seu trabalho. Você faz um trabalho maravilhoso e se esconde. Vamos botar aqui na mídia. É 0800 para você. O trabalho que você faz para o programa como diz o nosso amigo, é impagável. Faz uma mídiazinha de 30 segundos aí de divulgação do seu trabalho para a gente colocar aqui na abertura do programa. Apoiador cultural gratuito 0800. Uhum. Você quer fazer a pergunta? Não, eu estava dando um recadinho para o nosso amigo Flávio. Então, o Marcelo, então, como é que nós temos lidado então, com esse pensamento divergente, hein? Como é que a gente tem, ou pelo menos deveria agir? Bem, é muito difícil nós avaliarmos o outro, como o outro lida. Mas nós temos que pensar o nosso pensamento divergente, o meu pensamento divergente. Porque eu não suporto ouvir falar de outra religião, porque eu me arrepio, porque eu me enfureço, porque eu sinto ódio quando alguém de outra igreja, outra denominação, outro exercício de fé se apresenta, porque eu sinto aversão das manifestações religiosas. Isso é uma pergunta própria. Cada um tem que se perguntar isso e tem que se perguntar por que é que a minha vivência na minha instituição religiosa, seja de que nome for, não me torna uma pessoa melhor, não me torna uma pessoa que consegue amar ao próximo como a si mesmo. Meus irmãos, a gente sai, roda, roda, roda e volta em Cristo. E volta em Jesus Cristo, que nos convoca o tempo inteiro a falar do bem. O Cristo não precisa da nossa defesa. Veja bem, nós passaremos, mas Ele está aí. As pessoas se exaltam e se levantam em nome de Jesus, como se os conceitos pudessem mudar algo. Meus irmãos, os dias já foram piores. Vivemos uma idade de sombras, uma idade média sombria, e nem essa idade média sombria que matou e roubou foi suficiente para parar o Cristo, para parar a sua verdade. Jesus não precisa de defesa. Jesus precisa de pessoas que o sigam, porque Ele já está no bem bom. Já é o Senhor da terra, é o Senhor da vida, e está ali esperando quando é que esse povo vai resolver sua vida. O Cristo não precisa de defesa. Quando nós nos pegamos defendendo Jesus, é estranho. Parece que Ele é um sujeito fraco e frágil. Nós nos esquecemos que Ele sobreviveu aos milênios. E uma coisa interessantíssima, cada ano que passa, cada século que passa, mais Ele se levanta, mais Ele ganha força. Que coisa incoerente, né? Defendendo Cristo com violência. Um homem que só pregou o amor, as pessoas querem defender Jesus usando de violência. Que coisa incoerente, né? Fala, Marcos. O Marcelo falou sobre as instituições e eu queria saber se nós estamos espíritas, estamos agindo dentro da ética nas nossas instituições, na ética espírita. Bem, a ética é aquilo que pertence ao caráter. Se você é um sujeito de bom caráter, que se apropria de forma bacana da ética, nós temos que devolver ao espiritismo o nosso caráter. Mas se a gente subverte com o nosso caráter ideias éticas, ideias boas, ideias justas, nós desrespeitamos o próximo. O bom caráter é aquele que entende os limites alheios. É aquele que utiliza a fé para agrupar, não para dissociar, para separar, para particionar. Uma boa religião, um bom elemento religioso, um bom indivíduo religioso é aquele que agrupa e que suporta a diferença, como Jesus o fez. O caráter diz do que você é.
Se você é um mau caráter, a sua ética é má. Ela é aquela que é capaz de derrubar o outro para que você se estabeleça e se insurja. O bom homem é aquele que quer ver todos os outros bem, felizes e caminhando rumo a Jesus. Nós não existimos para pisar sobre ninguém. Não existimos para menosprezar ninguém. É verdade, com certeza. Nós estamos já caminhando para o final do nosso programa, mas nós, espíritas, né, a nossa fé, que diz que a nossa fé é uma fé raciocinada, lógica, e nós estamos conseguindo realmente encarar essa fé perante a razão, face a face, como os espíritos falam para a gente? O Evangelho segundo o Espiritismo nos diz que fé inabalável só é aquela que pode encarar frente a frente a razão em qualquer época da humanidade. Nós precisamos relembrar aos companheiros, leiam o Espiritismo, leiam Allan Kardec, leiam o Espiritismo puro, a doutrina pura contida em Allan Kardec. Mergulhe no pensamento deste homem que era destituído completamente de práticas que tinham como objetivo menosprezar e desfazer religiões alheias. Nós só conseguimos ver frente a frente a razão, encarar face a face a razão, quando a razão faz sentido em nós. Quando a razão ela é refletida. Então, as pessoas às vezes têm uma fé que é vacilante, porque essa fé não é constituída e não é consolidada no conhecimento pleno daquilo que se faz. O intolerante religioso dá sinal do medo que tem que o outro vença. É esquisito. Se você oferece a melhor comida, você tem um restaurante. Se você oferece o melhor alimento no preço mais justo, por que você vai ter medo do seu vizinho que oferece uma comida de valor inferior a um preço injusto, a um preço que não é condizente àquilo? O tempo vai dizer, quando o outro se alimentar e passar mal e não se saciar, que ele vai poder se alimentar no seu com valor justo. Nós não temos que brigar. Quando a gente se insurge contra a religião alheia, nós damos sinal que duvidamos da nossa. Quando a gente precisa massacrar o outro no grito, na pedra, no pau, nas frases agressivas, pelo amor de Deus, espírita, pare de publicar nas redes sociais agressões a outras religiões. Você não está fazendo favor nenhum e serviço nenhum ao espiritismo, pelo contrário. Quando a gente se utiliza da rede social para menosprezar a fé alheia, usamos a mesma moeda que eles usaram para pagar a violência ofendida, a violência oferecida. Nós somos aqueles parcimoniosos, tranquilos, que estamos ali para apagar o fogo, porque, na verdade, o fogo que precisa queimar não é a violência que está por aí fora. É o fogo de Jesus que aquece os nossos corações e queima o mal da gente. Nós não temos nas nossas mãos o archote que carrega o fogo para queimar o outro e para botar Jesus no outro. Cartas vivas do Evangelho. Tem essa frase que o apóstolo Paulo de Tarso nos legou. E depois sejam cartas vivas do Evangelho. Demonstrem na sua vida cotidiana aquilo que o Evangelho fez na sua vida, aquilo que a sua religião fez na sua vida. Pare de gritar, de atacar, de agredir, ridicularizar. Isso só dá de nós que fazemos isso testemunho que não aprendemos ainda nada com a doutrina espírita. Porque o princípio dela é amai-vos, instruí-vos. Se a gente não consegue respeitar e amar o próximo, que é de que pensa diferente de nós, que caminho fizemos aqui dentro? É verdade. Marcelo, queria agradecer suas palavras. Reconheço que sou um intolerante religioso. Já é um passo, né? Então, a partir de hoje, eu estou querendo me redimir. Como devo me direcionar agora? Como devo seguir o caminho de apagar essa intolerância religiosa dentro de mim? Basta eu chegar lá, frequentar a casa,
fazer minhas orações. Isso você já faz, todo mundo faz agora. Então, eu não quero mais ser intolerante. Eu posso chegar, hoje eu não sou mais intolerante, a partir de amanhã eu parar com isso, como é que é? Eu quero mudar. Uma das regras que o Espiritismo nos ensina é que nós só conseguiremos um plano de pacificação interior com a reforma íntima. Mas não é a reforma íntima do outro. É a nossa reforma íntima. Então, que a gente possa, nessa perspectiva de transformação, utilizar todo esse manancial religioso que é o Espiritismo para o nosso processo de engrandecimento próprio, para as nossas mudanças próprias e pessoais. Nós não estamos sendo espíritas para regimentar novos espíritas. Não. Isso, a mensagem que nós levarmos com as nossas práticas, não com a nossa boca somente, mas com as nossas práticas, dará sinais aos outros de que existe algo capaz de reformular. Então nós convidamos o companheiro espírita, cuide da sua vida religiosa, cuide da sua prática religiosa, cuide daquilo que você aprende dentro do centro e esqueça o outro. Interfira no outro se ele te pedir. Se ele quiser saber, não critique, não ataque, não ofenda, não compre briga em nome do Espiritismo. O Espiritismo que nós precisamos fazer a defesa é quando o próprio espírita fala bobagem. Aí nós temos que defender, porque é um de dentro que dá testemunho equivocado. Agora, quando quem está lá fora, que não conhece o que a gente faz, é somente uma pessoa cega tentando nos jogar no despenhadeiro. E se nós tivermos visão, nós não seguiremos a ele. Nós não nos deixaremos ser corrompidos por aquele conceito, por aquela ideia que nós sabemos que não é verdade e que o tempo vai dizer a ele da verdade que tem e que está inserida ali. É verdade. Ou seja, quando nós fomos frequentarmos uma casa espírita ou outra, qualquer casa, a gente realmente absorver os conhecimentos e colocar em prática. Realmente treinar a cada dia, sermos pessoas melhores e assim nós vamos chegar lá, viu, Marcos? É fazendo, caindo e levantando, É assim que nós vamos aprender. Agora, se entrar pelo um ouvido e sair pelo outro, né, Marcelo, não adianta nada. Vamos continuar fazendo as mesmas coisas, né? E como nós sabemos, que Jesus falou, né? Cada um segundo as suas obras. Marcelo falou muito bem aqui, deixou muito bem claro para todos nós, que na hora de resolver lá é você e Deus, é a sua consciência. Não vai poder chamar ninguém para te acudir. É você que vai ter que responder pelas suas obras. Cada um de nós. Então, nós temos que seguir a nossa consciência, achar. Temos que melhorar? Temos que fazer. O que nós temos que fazer para melhorar? É fazer realmente de verdade. E não fingir que faz, né? Fingir só de aparência, né? Aparência é muito fácil. Enganar os outros a gente engana fácil. Agora, a nossa consciência a gente não engana não, mesmo. Não engana mesmo. Eu recebi aqui agora que o meu querido amigo Cássio, da Amor e Caridade, as palestras do Amor e Caridade dessa semana. Dia 3 agora, sexta-feira, às 8 horas, o Homem de Bem, com a Cristina Braga, lá do Amor e Caridade. No domingo, 10 horas da manhã, o Bem e o Mal, com a minha querida Cristiane. E no dia 6, que é a segunda-feira que vem, às 17 horas, a Parábola do Semeador, com o meu querido amigo Blumont. Meu querido amigo Marcelo, chegou bem no fim, e agora, suas despedidas para o nosso público. Nós pedimos aos companheiros que, porventura, possam ter se sentido ofendidos ou magoados com alguma fala nossa, que nos perdoem. Mas o nosso objetivo é o alerta, é a tomada de consciência que nós procuramos mesmo. Por muitas vezes nós nos vemos assim, mas algumas experiências que tivemos ao longo da nossa existência, curta existência, nós pudemos perceber que não vale a pena o combate com o outro em nome de Jesus. Recordando ainda o Evangelho, o combate que nós viemos fazer, o bom combate, é o combate próprio. Nós não viemos enfrentar o outro, nós viemos nos enfrentar. Então, tenha coragem, enfrente-se, dome-se, vista isso que o Espiritismo te mostra, ou que a tua religião te mostra, da pacificação, do amor, da bondade, da benemerência para com o seu próximo. Nós agradecemos a Jesus a bênção de estarmos aqui, agradecemos a você na sua casa a paciência em nos ouvir e a gentileza em nos receber. E ao Marcos
e ao Renato, esses amigos de outras vidas, o nosso muito obrigado por nos permitir estar aqui mais uma vez. Ok. Meu querido amigo, muito obrigado mais uma vez. Que Deus te abençoe, te dê essa força sempre. E semana que vem nós vamos receber aqui minha querida amiga Claudinha, né? Claudinha Oliveira, lá do Fonte de Luz, que vem falar pra gente sobre família. Também que a Claudinha já tem também um fã-clube aqui no nosso programa, que as pessoas que ficam esperando a Claudinha vir ao nosso programa, porque a Claudinha realmente é maravilhosa aqui junto no nosso programa. Então, que todos tenham uma semana maravilhosa, de muita paz, que possamos ter essa reflexão do assunto que nós falamos hoje aqui, intolerância, que sejamos mais cristãos. Isso é que Jesus espera de cada um de nós, que as nossas atitudes realmente sejam cristãs, tá? E não só da boca para fora, mas aqui, ó, dentro do nosso coração, agirmos conforme Jesus nos ensinou, ok? Então, até segunda-feira que vem com mais um programa Espiritismo em Foco.